6h29, chega, vem se informar com a gente. Nós já estamos enfrentando essa pandemia há mais de um ano, né? Bem mais de um ano, e a cada dia os médicos, os pesquisadores vão aprendendo um pouco mais sobre a Covid, sobre como o vírus se comporta no nosso organismo. Além de atacar o sistema respiratório, que foi a primeira coisa identificada, ele pode provocar coágulos no nosso sangue, que em casos não raros levam, né, a situações extremas até a morte. Com a gente aqui no estúdio, o angiologista, cirurgião vascular, Gilbran Guimarães. Bom dia, doutor. Se eu não falei uma besteira, é mais ou menos por aí, né? A gente está tentando ainda entender no dia a dia como esse vírus se comporta. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão em casa. Realmente a gente vem aprendendo, junto com a pandemia, como é que funciona a Covid-19. E uma das coisas que tem pegado bastante é a questão da trombose venosa profunda associada ao Covid. De um modo geral, os pacientes críticos, eles têm uma tendência maior a formar uma trombose, que é a formação de um coágulo dentro da veia. Pode gerar problemas maiores, como uma embolia pulmonar, que pode causar até risco de morte, né? E especificamente nos pacientes críticos, que estão mais graves, essa formação de trombose vem se mostrando cada vez mais presente. E aí existe uma grande questão com relação ao tratamento, se a gente faz profilaxia com tratamento específico para trombose ou espera o diagnóstico confirmado. Isso é complicado, né? Porque também para vocês é uma novidade. Já há dados para a gente falar de incidência, o senhor falou que é nos casos de pacientes mais graves. Mas se a gente tiver uma média, algum número, ou é cedo também para fazer essa afirmação? Não, existem alguns trabalhos já mostrando essa relação, e em pacientes graves a gente vê que os estudos até hoje mostram que em torno de 30% dos pacientes em UTI, eles formam trombose venosa. Às vezes em maior proporção, às vezes em menor proporção, mas ela está presente geralmente. E aumentando a morbidade do paciente, que é isso, piorando a qualidade de vida, piorando o estado de saúde do paciente. Doutor, eu tenho visto muitas pessoas falando o seguinte: meu Deus, estou com Covid, não tenho sintoma nenhum, mas estou com medo, porque tem acontecido de muitas pessoas do nada, sem sintoma, acontece dessas pessoas morrerem. Então está muita gente com medo. O que o senhor pode falar para essas pessoas? A Covid-19 ela causa um processo inflamatório no corpo do paciente que é responsável pela formação do coágulo, normalmente. A gente pode ter o coágulo na vasculação venosa ou arterial. Inclusive é um dos responsáveis pela alteração pulmonar que causa aquela dispneia, aquele cansaço do paciente. E realmente a gente vê que os pacientes, mesmo pós-Covid, apresentam às vezes dor nos membros, queixa de inchaço nos membros, que a gente chama de edema. E aí é importante passar por uma avaliação, porque a gente tem que ver se não existe essa trombose, por exemplo, alguma outra comorbidade, alguma outra doença, que precisa de um tratamento mais prolongado, para evitar uma coisa mais grave no futuro. E por isso que é sempre importante, se você sente alguma alteração, você procurar um médico, um especialista, para fazer uma avaliação mais individualizada. Que tipo de alterações que a gente deve ficar atento então, doutor? Em relação à trombose especificamente, a gente tem que prestar atenção. Se não tem dor nos membros, dor nas pernas, é o principal ponto onde existe trombose. Dor nas pernas, mudança de coloração, as pernas mais escuras, às vezes arroxeada. Se ela não está dura, com dificuldade para andar, para caminhar. Qualquer alteração que você notar nas pernas em relação a esse tipo de coisa que eu falei, ela pode ser um sinal de trombose venosa. E aí a gente tem que avaliar, às vezes parte mão para uma ultrassonografia Doppler para avaliar realmente se existe a trombose lá. Eu vou interromper a nossa entrevista rapidinho, porque eu gostaria de mostrar um caso particular, a história da Maria Clara, que teve a trombose durante a gravidez. Por pouco, segundo ela não perde o filho. Então, além das limitações que foram impostas pela doença, ela também enfrenta preconceito. Vamos entender essa história? Já já eu volto a conversar com o Dr. Gibran. Essa aí que você tá vendo é Maria Clara. Mas aqui, na casa onde mora, no bairro do Cristo, é a mãe do Luca, de 3 anos. Quem vê o pequeno saudável e ativo assim, nem imagina os perrengues da gestação. É que, desde 2014, Maria Clara carrega consigo um inimigo comum a muitas mulheres, a trombose. Meu filho nasceu de 6 meses, foi prematuro. Eu tive pré-eclâmpsia, paralisia de fígado e de rins, devido à coagulação do meu sangue. Tudo começou com algumas dores na coluna, depois no peito. Precisou ir 2 vezes ao hospital para receber o diagnóstico correto.
Sem histórico na família, foi tudo uma grande surpresa. Eu fui em uma UPA, aqui de João Pessoa. Chegando lá, me informaram que era uma infecção urinária com lombalgia. Voltei para casa, usei uma medicação que passaram para mim. Eu adormeci. Quando eu voltei do sono, tudo, eu dei vontade de desmaiar. Quando eu fui tomar um banho, o meu lado esquerdo já estava paralisado. Daí em diante, lutar contra a doença não foi fácil. Se fica muito tempo sentada, a perna incha. Se fica muito tempo em pé, também. Maria leva uma vida normal, mas teve que fazer uma série de adaptações na rotina. Tem que ser roupas leves, né? Calças leves. E no trabalho sempre manter as pernas um pouco elevadas. As marcas e as dores do corpo só não são maiores que a barreira do preconceito. Quando as pessoas veem a gente, as nossas pernas, onde ficou a sequela, as pessoas às vezes ficam com um olhar crítico. E eu espero que isso mude, porque quem sabe é o que sofre são as mulheres. E se eu fui escolhida para isso, eu acho que para contar a vitória, né? E eu estou aqui, contando que eu venci, estou vencendo e eu estou viva. Tá aí, é um caso, doutor, que não está relacionado diretamente à Covid, mas a gravidez também pode ter tido aí alguma influência, né? Isso. Nós temos alguns fatores de risco para trombose, né? Como a gestação, obesidade, o tabagismo. Por ser mulher, por conta da questão hormonal, aumenta a chance de ter trombose. No caso dela, o sangue tem mais dificuldade de retornar para o coração dos membros inferiores e aí fica mais parado lá nas pernas. E facilita a formação de um coágulo. Realmente, como ela falou, a qualidade de vida da pessoa piora muito se não for diagnóstico precocemente e se não for tratado. Existe uma coisa que a gente chama de síndrome pós-trombótica. O paciente melhorou da trombose, mas ele permanece com a perna inchando, com dor na perna. E aí a gente, quanto mais precocemente faz esse tratamento, esse diagnóstico e o tratamento, menor a chance de uma síndrome pós-trombótica dessa, que melhora a qualidade de vida do paciente, né? Identificando antes. Entendi. Voltando agora para a questão da Covid, eu mostrei agora há pouco os dados, são mais de 1000 casos novos todos os dias. Investigar uma possibilidade já está na rotina ou é impossível quando se fala de números tão altos? Nós temos, na verdade, um grande número de pacientes, né? E fazer uma investigação ativa, até hoje, não se justifica por estudos. Porém, alguns serviços já estão implementando a questão da investigação, principalmente dos pacientes críticos. Nós temos um exame de sangue chamado de dedímero, que esse exame não é muito sensível, muito específico para a trombose, mas quando ele está elevado, sendo um alerta para a gente tentar olhar de onde vem essa inflamação. E aí a gente pode abrir mão lançar mão de ultrassonografia Doppler, que é um exame à beira do leito, sem ser invasivo, que dá para identificar com precisão o trombo e aí iniciar a terapêutica para o paciente. Importante dizer que quando a gente suspeita da doença, a gente já inicia o tratamento por conta dessa morbidade pós-doença e pelo risco mais grave de fazer uma embolia pulmonar. A embolia pulmonar ela vem da trombose. A gente não faz uma embolia pulmonar diretamente no pulmão, a gente faz uma trombose em alguma parte do corpo e esse coágulo vem para o pulmão. E aí, nós temos muito medo dessa patologia. Então a gente inicia o tratamento quando se suspeita da doença. E aí vai tentar atrás para ver se confirma ou não. Desde já, então, para que ninguém pire também e fique morrendo de medo, largar o cigarro, praticar atividade física e ficar atentos aos sinais, né, doutor? Exatamente. Tentar perder peso, atividade física constante, não ao tabagismo e as medidas que a gente também sabe para a Covid, né? Usar máscara, distanciamento social e o álcool em gel é muito importante enquanto a vacinação em massa não chega. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Correio Manhã. Eu que agradeço, até mais. Até a próxima, valeu demais. E a gente...